Olha, a gente está de volta com o programa Mais Saúde. Obrigado pela sua audiência e também pelo seu carinho. Para você que perdeu o primeiro bloco do nosso programa, só ir lá nas nossas redes sociais, na live, no Facebook da Rede Cidade Canal Digital. Nosso bate-papo agora, eu sempre falo que é um bate-papo, porque daí é uma forma mais coloquial, mais informal. Doutora Cíntia de Oliveira, médica. Tudo bem, doutora? Bom dia, obrigado. Tudo bem, muito obrigada. De novo, é um prazer estar aqui. A gente, inclusive, já tinha introduzido esse tema que a gente vai falar hoje, jejum intermitente, né? Sim. Que todo mundo fala sobre isso, quer saber Exatamente. se dá certo, se o resultado é legal. O que a gente pode começar a falar sobre isso? Então, eu acho que é um dos assuntos mais falados hoje nas E mídias. polêmicos também. Polêmico, né? Muitas pessoas famosas divulgando, fazendo jejum intermitente e tendo resultados com isso, né? E as pessoas realmente ficam muito curiosas e existem muito mito com relação ao jejum intermitente. Felizmente, nos últimos 5 anos, a gente pode dizer assim, que é realmente um dos temas mais estudados mundialmente. E agora, recentemente, até em dezembro, a gente teve o jornal de maior prestígio no meio médico, que é o New England Journal of Medicine, né? Publicou um artigo muito extenso falando sobre o jejum intermitente e os inúmeros benefícios que ele traz. Então, deixou de ser uma coisa, digamos assim, de bastidores, ou polêmica, ou discutível, e passou a ser conduta mainstream, como a gente fala, que é uma conduta padrão, com respaldo científico, né, e com benefícios comprovados. Quando a gente fala de jejum intermitente, a gente está falando mesmo de ficar sem comer? É. Entra aí a questão, eu fico 8 horas sem comer porque eu estou dormindo. É jejum intermitente? Na verdade, não. Então, jejum intermitente, primeira coisa, não é exatamente uma dieta. Na verdade, jejum intermitente é uma forma como a gente tem de chamar aqueles intervalos em que a gente fica sem comer. Os estudos nos mostram que o natural e o normal, seria o desejável, é que nós tivéssemos intervalos de alimentação e repouso alimentar iguais. Então, 12 horas de período de alimentação e 12 horas dormindo ou em jejum, né? Que seria normalmente o período que a gente dorme. E isso é benéfico para que as nossas células façam uma autolimpeza, a famosa autofagia, né? Então é um reparo celular. Isso é interessante para a nossa microbiota intestinal. Isso é interessante até para o nosso rejuvenescimento, longevidade. Olha e aí. também manutenção do peso, emagrecimento. Então, na verdade, jejum é uma coisa natural, fisiológica, com a qual nós evoluímos. Né? Eu acho interessante quando você fala isso, né, de que a gente é preciso fazer as células precisam fazer essa varredura. Vamos imaginar que a gente está num carnaval, né? Tá todo mundo lá na folia, na avenida, fica suja, né, depois da festa. Aí vem os garis, de manhã cedinho, aí eles vão lá e... Perfeito. Não é legal isso? Exatamente. O biólogo japonês que ganhou o prêmio Nobel da Medicina há 5 anos atrás, ele já exatamente descreveu esse mecanismo que se chama autofagia. Então, é como se fosse assim, as nossas células, elas só têm a oportunidade de se limpar, fazer a faxina dentro da casa, quando a festa termina. Quando a casa está vazia, os convidados saem. Então, é bem isso como você falou. Então, quando a gente está comendo, isso demanda muito trabalho e a célula fica muito ocupada nesse processo. Ela fica assim, não vai parar não? Exatamente. Então, quando você para de comer, é o momento em que o nosso corpo tende a fazer as outras funções, né? Não tem mais tanta atenção no aparelho digestivo, a célula tem a oportunidade de, quando fica muito tempo sem alimentação, ela consegue autodigerir as organelas que estão danificadas, não estão funcionando tão bem. E isso é um dos processos que evita mutação, evita câncer, aumenta a longevidade. E aí o pessoal de casa já quer saber qual é o tempo que eu tenho que deixar aqui para as células trabalharem. Pronto, então o mínimo, o ideal seria que todo mundo tivesse uma janela alimentar de 12 horas e um jejum de 12 horas. É o período que você está dormindo. Então, se você janta às 8 da noite, teoricamente era para você comer às 8 da manhã. Ou se você tem que tomar café da manhã mais cedo, pode antecipar o horário do jantar. Não consigo fazer, não tem problema, jejum intermitente, que nem a gente fala, nem todo mundo se adapta com facilidade. Existe um período de adaptação e isso acontece com a frequência. Quanto maior o período de jejum que você fica, maior o intervalo. Tem pessoas que fazem 18, 24, tem gente que faz o jejum de dias, né? E isso está escrito, eu sei que causa espanto, mas o médico hoje, que é a maior autoridade em jejum intermitente no mundo, que é o Dr. Jason Fung, um canadense, ele trata pacientes com 10, 12 dias de jejum. Logicamente que tem uma supervisão médica muito
próximo, assim, o paciente fica, né, sob supervisão total, né? E ele não fica desnutrido? Não, incrivelmente não. Mas existe uma assistência e não é um jejum completo, né? Existe 2 tipos de jejum que você pode fazer. O jejum calórico é completo, praticamente. Você só bebe líquido, não calórico, e no máximo 50 calorias por dia. Que é ali um limãozinho espremido. Nem fruta, não pode nem fruta. Sólido Esse não seria é. o jejum total. E existe o jejum chamado metabólico, em que há ingesta de alimentos, macronutrientes, que não alteram a insulina, que é o grande hormônio-chave no processo todo, em todos os benefícios que a gente tem, que a gente está falando sempre em todos os programas, né? Quando você faz o jejum metabólico, você come gorduras, principalmente gorduras boas. Então, por exemplo, o óleo de coco, ele contém na composição dele um tipo de ácido graxo, que é o triglicerídeo de cadeia média, que pode ser usado, nesse caso, no jejum, para facilitar a adaptação, a pessoa ter mais energia à disposição, e que não quebraria o jejum, digamos assim, né? A pessoa continua tendo os benefícios da queda da insulina. O grande objetivo do jejum é isso, baixar a sua insulina. Quando a gente baixa essa insulina, a gente consegue ter acesso à nossa gordura, fazer com que o nosso corpo use a nossa gordura como fonte de energia e com isso a gente emagrece, além dos outros benefícios. Doutora, mas aí porque quando a gente, por exemplo, uma pessoa que é acostumada a comer ali, né, independentemente de qual forma seja, aí vou fazer meu jejum hoje, não vou comer. Aí ela fica aí, vamos por 6, 8, 12 horas sem comer. Aí a sensação é de desmaio, vai me desmaiar. Exatamente. O que é isso? Aquilo que eu falei. Quando você vem de uma dieta muito ruim, geralmente uma dieta que hiperestimula a sua insulina o tempo inteiro, que é aquela história que a gente já falou, comer de 3 em 3 horas, comer carboidrato, comer açúcar de 3 em 3 horas. O tempo inteiro você está estimulando a sua insulina, você vive em altos e baixos de insulina, muitas vezes com a insulina permanentemente alta. Quando você faz jejum, o seu corpo não está acostumado a lidar com a falta desse substrato, que é a glicose, o carboidrato. Então, leva um tempo para o organismo voltar a usar a outra rota metabólica, que é a tão sonhada, usar a nossa gordura, né? Então, ele leva um tempo para fazer essa adaptação. Uma semana? Uma semana, um mês, depende da pessoa. Então, isso acontece gradualmente. Quando que o jejum é muito fácil e muito natural, ele acontece espontaneamente, inclusive, a gente nem programa, quando você já faz uma dieta de baixo carboidrato, uma low carb, uma cetogênica, por exemplo, que são dietas, falar sobre isso. Exato, são dietas que você come muito pouquinho carboidrato, então, normalmente, a sua insulina é baixa e o seu corpo, naturalmente, já está mais acostumado a usar a própria gordura como substrato. E dá para fazer isso, né? Tipo assim, tira o arroz ali, se a pessoa come um pratão de arroz. Aquilo que a gente falou. Já vai diminuindo. Arroz. Quando você vê, você tirou tudo e não sente essa vontade de desmaiar quando você parou de comer. Exatamente. Então, se você vem de uma dieta muito ruim, começar a fazer jejum sozinho, por conta, longos períodos, vai passar mal. Então, o ideal é que comece fazendo primeiro uma reeducação alimentar, melhore a sua dieta. Só com isso você vai ter muito resultado. Não precisa sair enlouquecendo fazendo jejum, né? Para a gente entender, você falou, tá, você come aí, vamos supor, até 8 horas da noite, você vai ter de 8 horas até 8 horas da manhã, que seria 12 horas. Conta, então, o período que a gente está dormindo. Sim, conta, muito, claro. Né? Então, essas 8 horas mesmo eu dormindo, a célula está lá fazendo a faxininha dela. Está tendo benefício. Os estudos mostram que o ideal, existem protocolos, né, com várias possibilidades, em que a gente vê melhor, pior resultado. Cada pessoa é de um jeito, claro. Mas os estudos mostram que seria interessante você fazer pelo menos 2 a 3 vezes na semana, jejuns um pouquinho mais longos, mais prolongados, de 14, de 18 horas. 18 horas seria você pular o café da manhã, eventualmente, ou pular o jantar. Então, por exemplo, você faz uma refeição às 7 horas da noite e café da manhã, ou café da manhã não, o almoço seria 1 hora da tarde. Prolonga um pouquinho, durante a manhã ficaria bebendo líquido, chá, café, não adoçado, né? Legal, já faço isso, então. Sim. Isso é uma outra questão bem comum. Será que tá certo ou não tá? Tem gente que fala assim, mas doutora, eu já faço jejum intermitente todo dia, porque eu não tenho fome, eu não tomo café da manhã todos os dias, por que eu não emagreço? Não, porque na verdade, por exemplo, eu tomo líquido. Exato, fica só bebendo líquido. Eu tomo um cafezinho sem açúcar. Isso. Né? Aí eu tomo um chá, claro, uma água saborizada aí com chazinho. Isso. Você vai continuar tendo os benefícios para a longevidade, para a saúde do jejum, mas você não vai ter mais o emagrecimento. Por quê? O seu corpo se adapta.
Como qualquer dieta, logicamente, para emagrecer, continua sendo bom para a tua saúde, mas para emagrecimento, como qualquer dieta, né? Pensa comigo, quando a gente começa a fazer uma dieta, a gente emagrece muito no início. Aí, dali um pouco para, estaciona, estabiliza. Claro, o corpo vai se defender e tentar se adaptar, porque isso é da nossa natureza para sobreviver, é uma estratégia de sobrevivência. Senão você iria emagrecer até desaparecer da face da Terra. E isso nunca vai acontecer, claro que não, né? Exceto que se você fique em inanição por um longo período. E quando a gente chega nesse período que a gente não consegue mais ter um resultado legal, o quê? Tem que mudar. Mudar a estratégia. Então, se você faz jejum todos os dias, porque não sente fome, talvez seja interessante passar a tomar café da manhã 1 ou 2 vezes na semana, em vez de fazer jejum de manhã, faz à noite, pula o jantar, em vez de pular só o café da manhã. Enfim, tem várias outras estratégias que pode fazer. Olha, a gente vai para o intervalo, a gente estourou o nosso tempo, mas a gente volta porque o tema está muito legal, um instante só.